Muito boa noite, estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje são 9 de fevereiro de 2026. Na edição de hoje vamos falar sobre a pecuária angolana e o acesso à proteína animal. Todos os anos o país gasta milhões e milhões de dólares para importar carne. Onde está, neste caso, a pecuária nacional? Quem são os pecuaristas e como lidam com o mercado? Temos pecuaristas a produzir ou apenas a criar animais? São estas as questões que vamos levantar aqui ao longo do nosso Girassol Debate nesta edição do dia 9 de fevereiro. Para tal, passo já a apresentar os nossos convidados. Em representação do Ministério da Agricultura e Florestas, está aqui o chefe do Departamento de Sanidade Animal, José Bonifácio Sucumula. Muito boa noite, bem-vindo. Obrigado por ter acedido ao nosso convite. Boa noite, obrigado. Recebemos Didi Quitumba, secretário-geral da Federação Nacional das Cooperativas Pecuárias de Angola. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Também Vítor Panzo é consultor de agronegócio. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Medicina Veterinária e Zootecnia Tropical. Muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Debate. Muito boa noite e muito obrigado pelo convite. E já agora também parabenizar os colegas do painel. Muito bem. Obrigado. Muito bem. E vamos exatamente começar por si, Dr. Moras, no caso, está aqui a tentar batizá-lo. Qual é, para já, o cenário que pinta, vamos assim dizer, permita-me o termo, da pecuária angolana e esta questão do acesso à proteína animal? Como é que estamos? Quais os desafios deste setor? Eu diria que, para começar, nós hoje já estamos melhor do que há 5 ou 6 anos, ou há 10 anos atrás. Estamos muito melhor, temos mais produção, temos mais controle, mais sanidade, mas ainda há muitos fatores que nos faltam para podermos satisfazer as necessidades dos nossos consumidores. Vou falar da qualidade e da quantidade de alimento ou de produtos de origem animal que chegam à mesa do consumidor e os preços que são praticados, né? Mas eu acho que ao longo do debate poderemos conversar um pouco mais sobre isso. Mas quando fala em estarmos melhores do que há 5, 6 anos ou 10, qual é a base desta abordagem? Como é que sustenta esta melhoria de que se refere? Olha, primeiro porque nos últimos tempos o próprio governo tem dado mais atenção ao setor agro, que não acontecia há 5, 10 anos atrás. Reparamos que há 2 ou 3 anos atrás o governo virou finalmente a atenção para o setor agro. E ao ter virado a atenção para o setor agro, é evidente que todo o setor pecuário beneficiou desta viragem da atenção do governo para o setor agro, né? Este é o que me leva a dizer que estamos melhor hoje do que estávamos há 5 ou 10 anos atrás. Muito bem. Dr. Sucumula, enquanto representante aqui do Ministério da Agricultura, o Dr. Moras fala que registaram-se melhorias. Eu lhe pergunto, estas melhorias são sustentadas em que políticas ou programas que fizeram com que este setor pudesse conhecer um desenvolvimento contrário do que tínhamos há 10, 5 anos? Ok, uma vez mais, boa noite. Concordo plenamente com o Dr. Moras, pois que nos dias de hoje a pecuária realmente deu um passo à frente e eu quero sustentar esta minha afirmação, com alguns dados que encontramos no relatório anual do Instituto de Serviços de Veterinária, fundamentalmente no que tange à produção. Em 2025, só em termos de bovinos, quase que conseguimos obter uma produção um pouco superior às 115 mil toneladas de carne bovina. E conseguimos obter, falando, por exemplo, do ovo, nós conseguimos obter um pouco mais de 2 bilhões de ovos, o que significa dizer que
a pecuária angolana já começa a participar no aporte à proteína para a própria população. Só que, infelizmente, e também como o Dr. Moras diz, muitos destes produtos não têm a qualidade exigida. E por que é que não? Bem, eu depois vou... Não tem a qualidade exigida e o outro handicap é mesmo a quantidade que é colocada no mercado. Mas isso tem uma justificação. Se nós, por exemplo, formos a olhar para os países exportadores de carne bovina, por exemplo, eles estão com um peso médio carcaça em torno de 600 quilos por bovino. E nós, ainda hoje, continuamos a conviver, principalmente no setor familiar, onde está mais concentrada toda a população pecuária, um peso médio em torno de 150 a 175 quilos por animal. O que significa dizer que os países que exportam carne abatem um animal, enquanto nós temos que abater 4 ou 5 animais para obter a mesma quantidade de carne. E esse grande volume de animais que é abatido influencia grandemente no crescimento da própria população pecuária. E, porque se nós imaginarmos, por exemplo, este volume de carne está mais ou menos em torno de mais de 650 mil bovinos abatidos. Ok. Vamos também ouvir aqui a intervenção de Didi Quitumba. Enquanto membro da Federação das Cooperativas, como é que olha para este desenvolvimento do setor? E parece ser unânime, porque via quando falava tanto o Dr. Moras como também o Dr. Secumula, que acenava a cabeça, simbolizando provavelmente que estará a concordar que há um desenvolvimento registrado. Mas eu lhe pergunto se já satisfaz, enquanto produtor, enquanto operador deste setor, este desenvolvimento que se registrou nos últimos 5, 6 anos, se já a satisfaz enquanto pecuarista? Olha, não satisfaz, e vamos aqui organizar isto, que não se trata de um desenvolvimento, trata-se de um crescimento. Aumentaram os produtores, o consumidor está mais informado também e, claro, como disse o doutor do Ministério, que precisamos melhorar a qualidade. Logo, se estamos a falar de melhorar a qualidade, já temos alguma quantidade a ser consumida. Mas não é satisfatório e precisamos de mais. E por que é que não temos a qualidade exigida? Maioritariamente falta de conhecimento. A gente começou a fazer aprendendo com o pai, com o avô. Hoje estamos a aplicar a ciência para poder produzir, como as outras geografias já fazem. E, como sabes, estamos a aprender, a gente vai fazer passo a passo. Existem médias fazendas já organizadas que o fazem com algum know-how, mas sendo o mercado completamente informal, ou aí 80% informal, também não só de consumidores como de produtores. Então temos ainda produtores informais ou agrupados em famílias que baixam a nossa média, porque são a maior parte do número, são a maioria esmagadora. Então baixam a média da produção nacional, mas já fazendo as médias a fazerem muito bem. Vítor Panso, enquanto consultor de agronegócio, qual é a sua visão quanto ao desenvolvimento do setor e ao crescimento do setor, se assim podemos dizer, e esta preocupação de que se fala da qualidade da carne que produzimos? Por que é que estamos longe dela? Pois, pegando a deixa do Didi Quitumba, é essa a questão, né, de conhecimento. Nós precisamos melhorar a questão de conhecimento a todos os níveis. As fazendas, sim, têm isso, mas é preciso chegar a este conhecimento até as famílias, que as famílias detêm o maior número de efetivo, porque são várias famílias espalhadas por todo o país e precisamos continuar a massificar isso. Por isso é que nós temos estado a promover as feiras agropecuárias dentro deste formato de negócios, a levar conhecimentos com as palestras para que essas famílias sejam, digamos assim, capacitadas para desenvolverem a sua atividade sem sobressaltos. E outras questões também têm a ver com os fenómenos naturais,
quando há excesso de chuva ou quando há seca, que estamos a assistir agora, por exemplo, na região sul do nosso país, na província da Huila, no município dos Gambos, em algumas localidades. E outra questão que é fundamental são os apoios financeiros, não é? Tem que haver maior investimento neste setor, porque Angola não pode continuar a gastar milhões de dólares todos os anos com a importação de carne. Estamos a falar de tanto a carne bovina, suína, e sobretudo a carne de frango, que nós importamos muito no mercado sul-americano. Se nós conseguirmos fazer isso nos próximos anos, aí sim vai ser melhor para Angola, para todos os produtores, e o conhecimento é fundamental. A nível das comunidades, as escolas de campo têm que fazer mais, que é para levar esse conhecimento, e a tecnologia tem que chegar a todos os lugares onde estão os produtores. E isso é fundamental. Assim vamos poder andar mais rápido, a semelhança que acontece com outros países. Já se olha para este setor, penso, como negócio? Ou ainda é um pouco daquilo que falava o Didi, recebeu do avô, do pai, e só dá continuidade a uma tradição? Já se olha para este setor como negócio, por isso é que nós, quando realizamos as feiras, levamos várias instituições, a banca é uma delas porque tem o capital financeiro para o setor poder andar, tem outras instituições que levam a maquinaria necessária, mas nós precisamos abranger mais ainda este negócio e levar a todas as partes. O país é muito grande, então precisamos envolver todos. Os produtores que estiverem à margem dessas organizações, as famílias camponesas, por exemplo, os criadores, digamos assim, os pecuaristas, os criadores tradicionais, como nós chamamos, nós temos estado a trazê-los aos poucos nesses eventos, nas feiras, para que eles sejam ricos, efetivamente. Não basta um indivíduo ter 1000 cabeças de gado e não conseguir vender uma delas, por exemplo. Quando nós conseguirmos ter nas feiras e o mercado consolidado a nível deste setor, vamos massificar cada vez mais o negócio. O nosso desejo é que todos os produtores, todos os pecuaristas de Angola tenham a cadeia fechada para melhorar as suas vidas. Que sejam verdadeiramente ricos. Ricos, pois. Muito bem. Dr. Moras, de volta então aqui, e está lançado o debate. Quando entender que podem, digamos que aqui, apresentar ideias, todos os senhores estão livres para o fazer. Dizia Dr. Moras, falávamos aqui da questão da qualidade. Eu lhe pergunto se esta qualidade do produto está relacionada à alimentação, à criação do próprio animal, a genética, porque se falarmos, por exemplo, da questão da alimentação, da ração, até bem pouco tempo, e uma das preocupações que muitas vezes levantam os produtores ou os criadores é a questão da ração animal. Mas há bem pouco tempo nós vimos, inclusive, por exemplo, a Namíbia proibir a importação de ração oriunda de Angola. Como é que se pode explicar isso? Não temos para o mercado interno, mas até estávamos a exportar, a levar para outros países, no caso a Namíbia? Bem, quando nós falamos em pecuária em Angola, temos que falar, como disse muito bem o Vítor Panzo, que eu não conheço, muito prazer em o conhecer, temos que falar em dois setores, o setor familiar e o setor empresarial. Quando falamos do setor familiar, que fornece cerca de 80% a 85% dos bovinos que hoje são batidos em Angola, estamos a falar de um setor com pouca tecnologia, um setor com bovinos autóctonos, maioritariamente, e estamos a falar de um setor que tem imensas dificuldades em alimentar os animais nos períodos de seca, por exemplo. Ou quando os pastores têm necessidade de transhumar os animais no sul de Angola, em algumas regiões do sul de Angola. Por isso, quando nós estamos a falar de apoios financeiros, tecnologia, temos que começar, ou já devíamos ter levado essa tecnologia ao setor familiar. Como fez, por exemplo, a Namíbia, ou como fez o Botsuana, aqui há uns anos atrás. Nesse aspecto nós estamos ainda muito longe de atingir os níveis que nós próprios desejávamos. No setor empresarial, como eu disse, nos últimos 5 anos tem havido um grande desenvolvimento, mas a participação no número de animais abatidos por ano ainda é muito reduzida, talvez 5, 10, 15%. 85% ainda pertence ao setor familiar. Agora, é verdade que o nosso bovino autóctone, como disse o Dr. Secumula, dificilmente tem um ganho de peso e também uma percentagem no abate bastante elevada quando comparamos com países da América Latina ou da Europa.
Isso tem a ver com a nossa genética. Nós temos bovinos autóctones adaptados às condições ecológicas ou agroecológicas do sul de Angola, onde se produz a maior parte dos bovinos do setor familiar. Estão concentrados nas províncias de Benguela, Namibe, Lubango, Huila e Quancobango. O setor empresarial está localizado nessas localidades, nessas províncias, mas também mais a norte, nos planaltos, quer seja no planalto do Huambo, quer seja no planalto de Camabatela, Malange, Camabatela, etc. Por isso temos que falar sempre nos dois setores, setor familiar e setor empresarial. O setor empresarial começa já a fornecer alguns animais de qualidade. O problema está em que a maior parte dos matadouros querem comprar ou querem pagar os bovinos criados nas fazendas ao mesmo preço que compram os bovinos no sul de Angola ou no setor familiar. Que também, já agora aproveito para chamar a atenção para um problema sério que nós temos no sul de Angola, que é a falta de balanças. O proprietário do boi, do animal que quer vender, vai vender a olho e o comprador compra também a olho. E isso é injusto para o produtor que produz um bovino durante 5, 6 anos, ou às vezes até mais, para depois o vender. E na cadeia de valor, a maior parte do valor acrescentado acaba ficando entre o comprador e o revendedor final em Luanda. Esse é outro problema que temos que resolver nos próximos tempos. Não é possível que os animais continuem a ser transportados do sul de Angola para Luanda em caminhões, na forma como são transportados, sem cumprir com as regras mínimas do bem-estar animal. Eu, por exemplo, se fosse dirigente, não permitiria que os bovinos saíssem do Cunene, ou da Huila, ou do Namibe, ou de Benguela. Só poderiam circular nas estradas de Angola animais para reprodução. Os animais para abate deveriam ser abatidos nos matadouros locais, quer sejam matadouros do Cunene, matadouros da Huila, e matador do Namibe, e matador de Benguela. E os animais a circularem no país só poderiam ser animais de reprodução. Significa que há ainda alguns gargalos que nós temos que ultrapassar, não só pela legislação, mas também pela força que a FENACUPA agora tem para impedir que a circulação dos animais continue a ocorrer da forma como ocorre, não é? Ok. Creio que poderia parar aqui para dar a palavra aos colegas. Muito bem. Didi, há um projeto para impedir esta circulação de animais? Não diria impedir a circulação de animais. O que é necessário compreendermos? Uma vez que temos um mercado totalmente enraizado por famílias e conceitos informais, nós precisamos, antes de tudo, ter um programa de educação. Porque a base, o primeiro fornecedor da sociedade é a família. A família que fornece o ladrão, o polícia, o deputado, o jornalista. A família é o primeiro fornecedor da sociedade. Logo, se a gente tiver um programa de estruturar e educar as famílias, já fica muito fácil disseminar orientações de abate clandestino, transportes mal condicionados de animais, consumo de carnes abatidas ou mortas de forma impróprias. Tudo isso passa por um processo de orientação familiar. Essas são todas realidades com que vocês convivem diariamente, enquanto produtores? É a nossa realidade. É a nossa realidade. Então, enquanto cooperativa, a gente pensa que não precisamos combater as famílias. A gente pode pegar nas famílias e trabalhar em conjunto, transformá-las, já que são os primeiros fornecedores da sociedade, também podem ser nossos parceiros econômicos. Porque se a gente melhorar a base genética da sua produção, a gente melhorar as condições e os conhecimentos que têm para a produção, podem muito facilmente fornecer a um empresário e este empresário fazer o acabamento do animal e fornecer de forma mais condigna ao mercado. Não precisamos combatê-lo, mas transformá-los em aliados, em parceiros. Como disse o colega de painel, o Vítor Panzo, já há coisa de 3 anos, as nossas feiras temos buscado os produtores familiares e inseri-los ao programa, terem a noção da outra realidade, da realidade empresarial, como funciona, como trabalha-se com a tecnologia, com o conhecimento atual das coisas hoje. E então, se olharmos como adversário que temos de combater, temos de mudar o cenário, a gente poderá ter uma luta em glória, porque são 85 contra 15.
Como é que explica, Dr. Secumula, esta questão da transportação de animais de uma zona para outra, a preocupação levantada aqui pelo Dr. Moras, e se há projetos para, digamos que, resolver este problema, olhando até, por exemplo, para a questão da saúde animal, né? As doenças, a questão das pestes e não só? Dizer que já há projetos. Neste momento, o Planalto de Camabatela, que engloba as províncias do Uís, Kwanza Norte e Malanje, foi contemplado com infraestruturas que nós chamamos de postos de fiscalização veterinários, que estamos agora trabalhando para a operacionalização desses postos de fiscalização, por formas a que todo o gado que entre, neste caso, ao Planalto de Camabatela, seja muito bem fiscalizado. Por que não a Zona Sul, por exemplo, e o Planalto de Camabatela, já que a Zona Sul onde tem muita produção, onde tem muitos criadores também? Ok. A ideia era, olhou-se para o potencial que o Planalto de Camabatela tinha. Primeiro, tinha pouco gado e a ideia era começar a repovoar. E ficaria muito mais fácil fazer o controlo sanitário numa área onde tem poucos animais do que numa área onde tem muitos animais. Então, priorizou-se o Plano de Camabatela. Mas dizer que, neste momento, já estamos a trabalhar também como empresa que vai montar postos de fiscalização um bocadinho por todo o país. Vai colocar no Cunene, vai colocar em Benguela, vai colocar aqui no Rio Longa. Portanto, o objetivo é mesmo evitar que haja esse controlo, essa movimentação desordenada. Porque o nosso objetivo agora, quando nós falamos, voltando um bocadinho atrás, falamos de qualidade, nós ficamos preocupados com a rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Nós queremos saber de onde vem esse animal, o que é que maneio é que esse animal sofreu até poder chegar à mesa a carne poder chegar à mesa do consumidor. Portanto, quando nós tivermos este cenário montado, aí sim, aí poderemos começar a falar de qualidade da carne. E a esses postos nós também estamos a pensar agora montar matadouros. Bem, ok, mas a questão dos matadouros para o Estado fica um bocadinho melindrosa, porque os matadouros industriais normalmente têm que ter, digamos, o provimento de uma estrutura privada. O Estado normalmente responsabiliza-se pelos matadouros municipais, onde tem uma capacidade de abater 10 animais pelo menos por dia. Mas os matadouros industriais normalmente deveriam ser cedidos para os... E os matadouros são um elemento bastante importante no controlo do próprio movimento também dos animais. Resumindo, dizer que já temos montados na área do Planalto Camabatela postos de fiscalização, vamos começar agora a montar nas outras partes do país e, a seguir a isso, também estamos a pensar muito seriamente em montar alguns matadouros industriais estratégicos. Como dizia o Dr. Moras, a ideia é que, como o Sul, entre aspas, nós temos chamado de zona suja, em vez dos animais virem do Sul para o Norte, pelo menos viria já carne abatida. Portanto, temos que criar um sistema de transportação muito mais seguro, com um sistema de frio, para poder transportar apenas a carne do Sul para o Norte. Portanto, há uma série já de projetos que visam, de certa forma, controlar o movimento de animais a nível do país. Vítor Panzo, aqui, e nós lançávamos essa questão na abertura do programa, quem são os nossos pecuaristas? São aqueles que investem, são fazendeiros que ao fim de semana vão para as suas fazendas ver como é que está todo o processo, ou são pessoas que já se dedicam mesmo à pecuária como tal? Está dividido em duas partes, não é? Nós temos alguns pecuaristas, alguns que vão ao final de semana, mas grande parte deles estão no dia a dia a trabalhar, porque perceberam que o cavalo só engorda mesmo com o olho do dono, então tem que estar lá. Mas estão mesmo a produzir ou estão a criar? Estão a produzir.
estão a produzir. Não estamos a falar dos pecuaristas que estão organizados nas cooperativas. Estes estão a criar, lidam diariamente com a genética, com os animais, digamos assim, com o efetivo que têm, porque eles investem muito. E é muito caro. Para teres um bovino adulto, tu tens aí 2 anos a alimentar esse animal, a cuidar da saúde, o médico veterinário. O doutor falava em 5, 6 anos. Como é que se sustenta um negócio desse? Pois, eu estou a falar em 2 anos para o animal estar em condições, não é? Para ser abatido, por exemplo, ter os quilos suficientes. Mas isso poderá levar mais algum tempo. Mas aqui o fundamental é o conhecimento, como dissemos, e ter todas essas condições. E o pecuarista sabe, porque ele lida diariamente com o animal, sabe das dores para ter um animal adulto e depois poder vender, ter rentabilidade. E há um outro fenómeno que ele lida, infelizmente, agora, sobretudo no sul de Angola, que é o roubo de gado. O roubo de gado tem estado a criar... Mas é um problema antigo esta questão do roubo. É um problema antigo, só que agora o roubo de gado saiu das famílias, porque antes era o sobrinho que roubava o gado ao tio. Agora não, agora quem rouba é o vizinho, é o segurança e outras pessoas que conhecem os produtores na região, não é? Até as autoridades tradicionais também, algumas estão envolvidas nessa questão do roubo de gado. Nós acompanhamos, por exemplo, o comandante provincial da polícia no Cunene e a Procuradoria-Geral da República na região sul a fazer um trabalho enorme sobre esse assunto para identificar as pessoas que roubam o gado nestas regiões e já se devolveu algum efetivo, né? Até o ano passado nós tínhamos um número de, pelo menos, que girava em torno de mais de 600 cabeças de gado que tinham sido roubadas, pelo menos de julho, eu acho que de abril do ano passado até agosto, não é? E depois isso voltou a se registar. Eu sei que, por exemplo, na província da Huila, já tivemos a oportunidade de falar com o comandante-geral também, praticamente todas as semanas há registros de roubos de gado, de cabeças de gado da polícia. Todas as semanas, praticamente, a polícia tem números de roubos. O que é que se está a passar? Como é que se pode alterar este quadro? E gostava também de ouvir aqui a opinião do Di, enquanto membro de cooperativa desta federação, para resolver este problema. Onde é que está, na verdade, o problema? Se já não é só o sobrinho que rouba do tio, o tio que rouba do sobrinho. Pois, o que acontece é que as leis têm que transformou-se num bom negócio, não é? Pois, transformou-se num negócio, porque quem tem o gado leva ao mercado informal, vende a carne a clientes, porque nós temos dificuldades da alimentação da proteína animal, falando concretamente da carne. A carne ainda é cara, não é? Em Angola, então as pessoas querem, quando aparece um ladrão a vender uma cabeça de gado bovino no mercado informal, as pessoas compram a preço barato e isso acaba penalizando o produtor, que tem que alimentar o animal todos os dias, cuidando da saúde desse animal, tem que pagar salário, tem que pagar impostos e acaba prejudicando, digamos assim, financeiramente este produtor, porque ele investe muito, ele quer ter o retorno, tem custos diários para alimentar um animal e a lei tem que ser dura para esses indivíduos que roubam o gado. Na Namíbia, roubar gado é um crime muito sério. E nós não podemos minimizar esta situação. Então, a lei tem que ser mais dura, temos que acabar com essa situação do roubo de gado em Angola, para que os pecuaristas continuem a melhorar o crescimento, digamos assim, nas áreas de produção e acumulem riquezas mesmo. Eu sou defensor do trabalho, da acumulação de riqueza daqueles que lidam diariamente com o setor primário, com o setor produtivo, porque isto vai criar mais emprego e é que vai transformar a economia verdadeiramente no sentido da palavra neste setor. Se assim o fizermos, vai melhorar substancialmente a vida desses produtores que lidam diariamente no campo. Didi, quanto custa manter digamos que um animal saudável para depois levá-lo ao matadouro? Se olharmos aqui para esta questão toda dos custos, que falava-se 5, 6 anos para ter uma carne de qualidade. Olha, antes de responder a esta questão, vou dar uma parte na questão anterior que o Vítor esteve a debruçar. A Federação das Cooperativas está a trabalhar constantemente com o Executivo, em grande destaque com a PGR, a desenhar programas que visam adotar medidas para diminuir, porque não vamos conseguir parar isto agora, diminuir ou dar um travão às atividades de roubo. E uma das propostas que foi discutida há 2 anos atrás no CUNEN, junto com o Procurador-Geral,
está na questão da interpretação da lei ou aplicação da mesma lei. Quando é pego um ladrão, a polícia detém, com ou sem a prova do crime, e depois é lançado o processo todo de investigação para a abertura do processo de crime e ir ao tribunal. E os procuradores deparam-se com uma situação da lei que define o valor exato que ela permite que a pessoa esteja detida enquanto aguarda pelo julgamento. E o valor de um animal, seja ele bovino, ou os pequenos ruminantes, ou aves, ou suínos, vamos focar nos pequenos ruminantes e os bovinos, que são os alvos principais destes milianos, não dão o valor total, a que se a memória não me traz, são 2 milhões, eu acredito, que permite a pessoa estar detida enquanto aguarda o julgamento. Então, o suspeito é solto, né, para responder o processo em liberdade. E fica reincidente, vai fazer a mesma coisa. Como o valor é inferior, continua o processo em liberdade e ele vai acumulando os processos. Ou seja, o que vocês defendem digamos que... a revalorização do animal. Porque, disse bem o Dr. Moras, na compra do animal vão ao preço do vendedor. A lei é branda e por isso é que... Não que seja branda. Há um detalhe muito prático, se for melhorado, ajuda muito, que é o valor do animal. Okay. Se a lei diz que 2 milhões de kwanzas, acho que é isso, depois os juristas terão que confirmar, 2 milhões de kwanzas para cima já dá a detenção enquanto aguarda o julgamento, um boi vale mais do que isso. Porque em feiras encontram-se animais a custar 10 milhões ou muito mais. Exatamente. Um boi, um reprodutor, vale mais do que 2 milhões. Vamos fazer as contas, vá lá, sem ciência nenhuma, fazer as contas de produtor. Eu tenho um reprodutor que está talhado para emprenhar 10 vacas. Nem vou falar do máximo, que são 25, vamos falar de 10 vacas. 10 vacas, eu tenho uma margem de uma taxa de mortalidade de 2%, então vai morrer 2, vou ficar com, vá lá, vamos falar de morte de 20%. Nascem 8 vacas. 8 vacas são 8 filhotes. Mesmo a vender os filhotes ao preço dos familiares do Sul, já ultrapassa os 2 milhões. Porque hoje um boi está a 350 mil kwanza no mercado mais barato e vai além, para o descarte. O reprodutor, ele começa no mínimo $3.000. Quem compra animal sabe. E $3.000 a taxa do câmbio, se pode buscar o BNA ou a rua, está superior aos 2 milhões. Então, nós temos aqui um problema só de interpretação do valor do animal. A lei está lá. Não conseguimos mudar até agora a lei, então é só olharmos para o que vale de verdade o animal. Quando entendermos isso, então será mais fácil combatermos com mais força este mal que afeta a todos. Ok. Desculpe só. Sim? Só queria dar uma pincelada em relação à forma como poderemos combater os roubos. Neste momento, o Ministério da Agricultura está a desenvolver um projeto, um programa, que nós apelidamos de RINIA. O RINIA vai ser o Registro de Identificação Animal. Ok. Doutor Moras, deixa-me dizer que, se quiser, pode entrar novamente para aqui tecer alguma consideração enquanto houve aqui os parceiros do painel. Ok. Setor. Sim, ok. Doutor Segura vai falar, depois eu falo. Então, a ideia qual é que é? A ideia é termos os nossos animais todos identificados, por formas a que... E o brinco vai ter o nome do... Estou na entrevista, Maria. Vai ter portanto, os dados todos do proprietário, por formas a que quando um animal estiver a ser transportado por alguém que não seja o dono ou autorizado pelo dono a fazer, portanto, facilmente poderá ser detectado. Porque os animais, muitas vezes, são transportados sem controle, não tem registro, não há documentação. Isso também permite... Isso permite. Facilita a questão do roubo, né? Ajuda muito. E imaginemos que ele tenta, corta o brinco. Portanto, sempre, se o animal aparecer sem o brinco, também não é... Mas como é que vai se controlar esse brinco? Vai ter...
Sim, O GPS, por exemplo, vai ter. um chip. Vai ter um chip. Mas essas são medidas muito caras. Sim, São medidas muito caras mas já e está de a ser difícil, mas já está a de ser difícil implementado. supervisão. Está a ser implementado, mas quais são os resultados que até agora? Não, vai ser implementado. Essa medida está a ser pensada vai ser para o implementado. empresário ou para o Não, familiar? para todos, sem exceção. Não, o exemplo da Namíbia. Você chega na Namíbia, todos os animais estão identificados. Você não encontra nenhum animal sem brinco. Quando você chega no Cunene, naquela transição dos animais, você já sabe, aquele animal é angolano porque não tem brinco. E aquele animal é da Namíbia porque tem brinco. Portanto, são alguns exemplos bons que nós também temos. Pode ser caro, mas é um exemplo bom que nós também temos. Mas quando eu disse caro, não falei caro de financeiro, é o caro de implementação. Usou o exemplo da Namíbia. Desculpa cortar o doutor. Sim. A Namíbia tem uma sociedade educada, vamos assim dizer. E cada um sabe o seu papel dentro da sociedade. Nós ainda temos uma sociedade de sobrevivência. Então vai ficar difícil teres um controle animal do Cunene a Luanda, em que todos os postos vão verificar a documentação da origem do animal, a identificação do animal. Duvido muito. Se os carros que são roubados em Luanda aparecem em Cubango, quanto mais animal? Sim, mas não sei se vê, né? Não sei se vê. Tem medidas, acho que mais práticas. O Ministério devia ser mais pragmático e não olhar para o que as outras realidades que começaram a trabalhar 50, 100 anos atrás já fazem. E que medidas são Vamos essas que fazer? vocês, enquanto federação, propõem as mais práticas? Olha, valorização do permitirem- animal para que a punição seja a mais gravosa possível. Reestruturação do mercado e autorização da venda da carne. Porque se nós tivermos os mercados controlados aonde quem pode vender, é muito mais fácil de controlar quem transporta. Porque eles passam a calada da noite. Polícia é um ser humano, trabalhou o dia todo, aquela hora, verificar tudo, ligar para o colega da província anterior, não é execuível, não é prático agora. Ok. Já vamos voltar aqui, vamos só permitir também ao Dr. Moraes, como está, entre aspas, em desvantagem, já que não está aqui em estúdio. Obrigado. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, se for decidido pelas estruturas competentes o impedir a circulação de animais vivos para abate, se a questão do roubo vai terminar. Porque, por exemplo, no Cunene, em muitas localidades, a pessoa que quer vender o boi vai acompanhado do SOBA. E quando está a vender o boi, vende o boi perante a declaração do SOBA. O SOBA declara que este boi é efetivamente deste senhor. E vende no posto de venda. E tem uma declaração que os serviços veterinários acabam por preencher e depois fazem a guia de trânsito deste animal para Luanda. Mas se o bovino for abatido no Cunene, se é bovino do Cunene, tem que ser abatido no Cunene. Se é bovino da Huila, tem que ser abatido no matador da Huila. Se é de Namíbia, tem que ser abatido no matador da Huila. Se é de Bengala, tem que ser abatido no matador do Bengala. Não é possível continuarmos a permitir o trânsito de animais vivos para abate no país, muitos dos quais nem sequer sabemos se eles foram ou não foram vacinados no último ano. Este é outro problema para o país, para a sanidade do efetivo pecuário do país. É verdade que a obrigatoriedade da identificação, qualquer que seja o sistema de identificação, tem que ser, já devia ter sido para ontem. Sim. Há quantos anos o Ministério da Agricultura está a falar que vai levar à identificação dos animais? É um projeto que está em projeto, mas eu creio que uma medida urgente que devia ser tomada era impedir a circulação de animais vivos para abate. Na cadeia de valor, quando nós avaliamos a cadeia de valor do bovino, por exemplo, o vendedor vende o bovino, vamos lá, por 350 mil kwanzas, 400 mil kwanzas, no máximo. O indivíduo que transporta, a pessoa que compra, que coloca no caminhão para transportar para Luanda, compra por 300, chega a Luanda, vende por 700 ou por 800 mil kwanzas. E se for abatido num matador clandestino, ainda é capaz de vender por muito mais. Significa que há várias áreas que nós temos que atacar. Primeiro, impedir a circulação de animais vivos para consumo. Segundo, o abate clandestino dos animais. E isso é fácil de estabelecer. Há municípios que já fizeram essas experiências, e não são abatidos de animais clandestinos, de forma clandestina. Por outro lado, também é verdade que nesses abates clandestinos, as pessoas que vão lá comprar são pessoas que têm um nível de compra razoável. Nós reparamos, por exemplo, aqui no Ambo, no corredor, Cala, Longon, Jucuma, quem é que compra esses bovinos? Não são as pessoas normais, são as pessoas que têm um carro V8, V6, vão a esses mercados comprar de forma clandestina essas carcaças, esses bovinos.
significa que se nós quisermos normalizar o país, poderíamos normalizar. E essas duas questões são fundamentais. A circulação de animais para abate e depois a questão da identificação. E a questão da circulação de animais estaria associada à balança, à obrigatoriedade da balança. A pessoa que compra o animal tem que comprar um animal na balança, porque senão continuamos a ter uma grande porcentagem de animais que continuam a circular no país, que são comprados de forma quase gratuita, e quem produz efetivamente bovino, neste caso do setor familiar, não é beneficiado por ter criado bovino durante 5, 6 anos. Quando eu falo 5, 6 anos, também falo do setor familiar, porque no setor empresarial nós já conseguimos produzir nas fazendas animais com 24 meses, 18 meses, com 450 quilos, não é? Torço Kumler, tem então a palavra para concluir a abordagem de que fala. Não, portanto, nós precisamos de juntar todos os esforços para podermos resolver este problema. Independentemente de nós impedirmos a circulação de animais vivos, nós estamos condenados em temos que ter os nossos animais, todos eles identificados. Temos que ter. Agora, nos dias que correm, nós sentimos que nós estávamos a fazer uma avaliação em que quase que 60% do gado do sul de Angola é abatido no norte. Portanto, hoje por hoje, se nós tentarmos impedir já a circulação, tínhamos que automaticamente ter um sistema de transportação de frio já garantido. Porquê? Porque os maiores consumidores da carne estão aqui no norte. Portanto, às vezes nós podemos tomar uma medida que, ao invés de melhorar, pode criar outros problemas. E como é que se explica, Torço Kumler, como é que se explica o facto de termos carne congelada que chega até as aldeias e o contrário não acontece? Carne, não, perdão, não percebi. A carne congelada, a carne importada, que chega até as aldeias, né, que entra por via do porto, por exemplo, o frango de que falava que o Vítor Panso, chega até as zonas recônditas, chega até as aldeias, e o contrário não acontece com a carne, com a carne produzida aqui localmente. Não, acontece. Esse sistema de frio, porque é que não existe? Bem, a grande questão às vezes qual é que é? É que o que notamos na zona rural ultimamente é que o produtor pega a galinha, vende a galinha e vai comprar uma coxa de frango. Portanto, e depois também nós temos que ver que o comércio agora está liberalizado. Então tudo vai para a zona rural, mas também sai da zona rural, só para vermos a carne bovina que nós consumimos, quase toda ela vem da zona rural. Agora, há muita carne. Nós, por exemplo, temos esses dados de um pouco mais de 115 mil animais abatidos, estes só os animais controlados. Se nós tivermos que somar os animais fruto dos abates clandestinos, nós teremos quase que mais metade de animais que foram abatidos. Portanto, o que nós temos estado agora a pensar é seguir um bocadinho o exemplo do Ministério da Saúde. Hoje por hoje, no Ministério da Saúde, todo o medicamento é vendido em farmácias. E nós também temos locais próprios para a comercialização da carne. O local ideal para a comercialização da carne são os talhos. Temos que começar a trabalhar com o nosso empresariado nacional no sentido de começar a criar estas condições para que a carne realmente deixe de ser comercializada nos mercados em condições informais, não é? Informais, e passar para uma comercialização formal. Mas aí tem que entrar o empresariado nacional. Muito bem, já vamos continuar a falar sobre esta questão. Era exatamente uma das próximas das questões que gostávamos aqui de colocar, essa questão do mercado informal versus formal, mas vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos hoje a falar sobre a pecuária angolana e o acesso à proteína animal. Temos ainda muitas questões por levantar e olhar aqui para os desafios deste setor. Então fique por aí, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco.
Então estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate, num dia em que estamos a falar sobre a pecuária e o acesso à proteína animal. Antes de fazermos o intervalo, estávamos aqui a olhar para a questão dos roubos e de como resolver este problema, mas vamos também olhar aqui para o próprio acesso à proteína animal. Quanto e falávamos aqui durante o intervalo, quanto quanto de carne é recomendado, não é, para o consumo de uma pessoa normal? O que é que se recomenda em termos de acesso a esta proteína? Há regras, não há? Isto varia muito de acordo com o bolso do cidadão, diria. Sim, o consumo per capita tem dois sentidos. Tem o consumo per capita econômico, que é o recomendado, é o aconselhável, que trabalha com os indicadores da saúde e do bem-estar das populações. E tem o consumo per capita renda, que é o que a gente pode pagar. Hoje por hoje, Angola tem o consumo per capita renda, aquilo que nós podemos pagar. Repito, estamos no modo de sobrevivência. O recomendado, se for 14 kg de carne ano por pessoa, o que o bolso paga são 6 kg de carne ano por pessoa. Então a gente fica com estes indicadores. Estão abaixo do que a saúde recomenda? Sim. Está abaixo do que as organizações que zelam pelo bem-estar das populações recomendam? Sim. Mas o nosso IDH é baixo, a nossa renda por média é baixa, porque metade da população vive do salário mínimo nacional ou inferior a isto. Então os indicadores ficam muito baralhados. E depois entramos em conflitos, aqui falávamos no intervalo com o executivo nesse aspecto. Olhamos para o consumo per capita econômico, que é o recomendado pela OMS ou para outras organizações. Não olhamos para o sentido renda. A proteína animal é um bem de elasticidade alta. A elasticidade do preço é alta. Se temos seca, os animais estão a morrer de fome, a gente quer diminuir a população animal no curral. Vamos vender um bocadinho mais barata. Se estivermos no conforto... É despachar, não é? É despachar para que deem a comida aos outros. As vacas prenhas, aos recém-nascidos, por exemplo. Então, a gente vende um bocadinho mais barato. Agora, temos chuva, temos a comida preparada, fizemos forrageira, selagem para o período de seca, mas estamos no conforto e vendemos a carne no preço mais justo. E lembrar que, principalmente, a carne bovina é luxo, não é o básico. Né? Há outras opções, outras alternativas mais baratas, como o peixe, a carne de aves, a carne suína. Então, olhar para o consumo per capita, nós temos que olhar muito nessa vertente da renda, da capacidade do consumidor. Olhar mesmo quem é o nosso consumidor. Ok, quanto ele consegue comprar? Porque tivemos a discutir aqui também da autossuficiência. A autossuficiência não é produzir muito. A autossuficiência é produzir quantidades que o mercado responsavelmente consiga consumir. Porque se tivermos muita produção com a baixa renda, o produtor vai à falência. Vítor Pance, aqui duas notas. Então nós estamos diante de um bom negócio quando tem essas dificuldades todas. O cidadão não tem dinheiro para adquirir. E depois o Didi falava da questão do luxo, não é? da carne bovina, mas mesmo a carne de aves hoje também começa a ser um luxo para os consumidores. Infelizmente, que eu respondo a essa questão, né, com tristeza, porque as famílias, como disse o Didi Quitumba, estão mesmo no aperto. Né? Eu acho que eles devem estar a usar já o terceiro cinto para segurar a calça, porque a cintura já não aguenta. As rendas são muito baixas e nós temos grande parte das famílias angolanas estão atreladas no mercado informal e o mercado informal não dá conforto porque as pessoas não sabem o que é que será o dia seguinte, né? O que é que vão comer, que muitas têm que vender, ou os jovens que vivem dos biscates da prestação de serviços. E aí fica difícil mesmo adquirir a carne bovina, se nós falarmos da renda propriamente, não é? E adquirir a carne no talho, que é muito cara, porque quem tem um talho tem custos acrescidos, não é? Tem que ter todas as condições fitossanitárias para o acondicionamento da carne e as famílias, grande parte, é obrigada a recorrer ao mercado informal, onde muitas vezes a carne não tem qualidade para o consumo, porque nós vemos milhares de bactérias por cima da carne, não é? Que estão espalhadas pelo ar, tem as moscas, tem doenças também.
e não há esse controle sanitário, diga-se de passagem, do mercado informal. Agora, o que nós precisamos fazer? As famílias têm que ter renda suficiente, senão o produtor, tanto o produtor familiar como o pecuarista que está organizado numa fazenda ou numa cooperativa, terão dificuldades para vender o produto. Não é? E nós precisamos reformular a nossa economia, precisamos que as famílias tenham renda suficiente, capazes de comprar a carne. Falando da carne bovina, e aí, senão, mesmo até a carne de aves, como é a carne de frango que nós gostamos, está cara, não é? Eu sou contra o consumo excessivo de carne de frango importada, no caso. Eu acho que também foi encerrada essa questão da importação, não é? Não percebi. Há também a questão do encerramento da importação desta carne de frango. Pois, são partes, não é? São partes de frango, nós não podemos, ainda bem que se cortou essa coisa. É contra ou é a favor desta medida? Eu sou a favor desta medida, porque nós não podemos estar a comer aquilo que é descartado no exterior. Aquilo é mesmo lixo, é para o descarte, não é? E vinha para Angola para o consumo humano, não é? Que é até uma ofensa para os cidadãos deste país consumirem aquelas partes de frango que os outros descartam. E naturalmente que nós temos que potenciar a produção nacional. O produtor de aves, de carne, no caso, e outros, precisam de ter esses financiamentos. Angola tem planos de desenvolvimento da pecuárias muito bem desenhados, que é o plano da pecuária. Agora, precisa aqui de financiamento a sério, financiamento agressivo. E se nós conseguirmos, por exemplo, colocar perto de 200 milhões de dólares ano para o setor da pecuária, aí sim nós vamos conseguir nos próximos anos ter essa questão resolvida. Porque é muito dinheiro que se gasta. E quanto é que estamos a investir anualmente nestes setores? Estamos a investir pouquíssimo mesmo. Os produtores a nível do país não têm esse financiamento desejado. Cada um vai lutando, não é, para conseguir o financiamento. Nós temos um banco que foi criado com esse pendor, que é o BDA, foi criado em 2006, vai fazer agora 20 anos, para poder desenvolver o setor produtivo em Angola, não é? Mas agora, a taxa de juros praticada pelo BDA é que não é apetecível. 13,3% não é sustentável para quem quer produzir a sério neste setor. Eu acho que o BDA devia praticar taxas mais baixas, 1, 2, 3%, por exemplo, a taxa de juros, para o produtor conseguir desenvolver a sua atividade, porque ele tem custos muito altos, custos acrescidos todos os dias para desenvolver esta atividade. Se conseguirmos fazer isso, as famílias, se tiverem rendas suficientes, vão comprar mais e, naturalmente, que o pecuarista ou o fazendeiro ou o criador tradicional terá o conforto e poderá dizer que vale a pena continuar nesta atividade. Doutor Moras, como é que olha para esta questão acesso à proteína animal, preços de mercado e aquilo que é hoje o bolso do cidadão para ter acesso a esta proteína animal? É uma questão complexa. Primeiro, se nós falamos, por exemplo, de carne bovina, nem toda a gente tem capacidade de comprar um quilo de carne de primeira. Se as carcaças se os animais fossem abatidos em locais próprios e se houvesse inspeção sanitária e que as carcaças fossem desmanchadas no local, nós teríamos carne de primeira, carne de segunda e a carne de terceira. Certeza que essas pessoas que têm pouca capacidade financeira não iriam comprar carne de primeira, mas poderiam comprar carne de terceira para comer, para cozer com o seu fungo, comer com fungo de bombom ou fungo de milho. Significa que temos que ver essa questão com muita atenção, porque a carne de aves, por exemplo, como os colegas estavam a falar, é uma carne mais barata. Carne de pequenos ruminantes também, carne de porco. Só que nós temos um problema em Angola. Nós ainda não produzimos milho suficiente e soja suficiente para desenvolvermos a cadeia do frango, a cadeia do ovo e a cadeia de porco ou de suíno. Nós temos vários programas no país que ajudam e financiam os produtores para o ovo, para a produção de ovo, para a produção de frango. Mas sempre que, por exemplo, as fábricas de rações do Aquacung vêm ao Ambo comprar milho no mercado da Alemanha, durante 2 ou 3 dias o preço do milho dispara. Quem sofre com esse preço que está disparado de milho é o pobre coitado do cidadão que todos os dias compra 1 quilo ou 2 quilos de fuga para a sua família.
significa que nós ainda não produzimos milho e soja suficiente para a produção de monogástricos, sejam para a postura, ovos e frangos, quer seja para suínos. Nós deveríamos apostar mais nos ruminantes, pequenos ruminantes e grandes ruminantes. Mas já Agora, se fala em se exportação, efetivamente- doutor, já se fala em exportação? Diga. Mas já se fala em exportação de ração, por exemplo? Não. Se não temos suficiente, porque é que estamos a exportar? É a exportação de farinha de peixe para a Namíbia, não de ração completa. Ok. Farinha de peixe. É um dos componentes para as nossas rações. A farinha de peixe se pode substituir a soja, o bagaço de soja, para o fabrico de rações. Quando nós abordamos a questão da soja, eu costumo interrogar muitas vezes nas conferências, nas palestras que vamos dando por este país, como é que é possível comprarmos 1 quilo de soja inteira a 700 kwanzas e depois vamos vender o bagaço de soja, retiramos da soja, retiramos o óleo, que é o produto essencial, principal da soja, e depois vendemos o bagaço de soja a 1000 kwanzas o quilo. Quer dizer, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Ou é a inspeção que não funciona, ou os serviços que deviam inspecionar não funcionam, porque um subproduto acaba sendo mais caro no mercado do que o produto original, que é a soja. Essa é uma questão que vai encarecendo Alguma o coisa não fabrico está da bem. soja. Diga? Alguma coisa não está bem, não é? Alguma coisa não está bem. Significa que não é possível que um cidadão adquira, por exemplo, no Acocum, soja de 700 kwanzas, leva a soja para Luanda ou para uma extrusora, faz a extrusão do óleo, que é o produto principal, e depois vai vender o bagaço de soja a 1000 kwanzas. Significa que quem tem que produzir rações à base de soja ou bagaço de soja sente-se logo prejudicado, o preço dispara. E se nós temos o preço do ovo, o preço do frango, muito caro para o mercado nacional. Se nós atendermos ou tivermos em conta o preço dos insumos para a agricultura, para produzir milho, para produzir soja, significa que há muitas coisas que nós temos que corrigir. Obrigado. Doutor Secumula, como é que se explica esta questão dos preços e olhando também para a questão do próprio acesso à proteína animal? Há aqui uma questão que falávamos da questão dos mercados informais, falava isso também antes do intervalo, e do mercado informal. Digamos que até encontra-se, mas talvez em pouca quantidade, a questão da carne nacional nos supermercados. É mais no mercado informal. Porquê? Bem, talvez começar dizendo que os vendedores ou vendedeiras de carne, porque no mercado informal, normalmente a carne aparece com um preço relativamente muito mais baixo do que num supermercado. Mas neste mercado informal, o risco de comprarmos carne com problemas é muito grande. Muitas vezes aparecem animais já mortos, ela vai buscar o animal já morto, não sabemos porque é que o animal morreu, vai para lá. E se prestar atenção, for o mercado informal, pode encontrar duas senhoras a comercializarem carne bovina. Uma está a vender o quilo de carne a 5.000, mas a outra está a vender a 2.000. E nós quase sempre vamos na carne mais barata. E é aquela onde realmente tem problemas. Mas eu gostaria aqui de dizer que também o Ministério está a desenvolver um programa de fomento pecuário. E este fomento pecuário tem a ver com bovinos, com caprinos, com suínos e com aves. Por exemplo, no caso dos suínos, está-se a adotar suínos, uma raça cruzada. Mas qual é o principal objetivo? É que as raças cruzadas, normalmente a exigência alimentar é superior do que os animais autóctones, mas é inferior do que os animais puros. Só com farelo, por exemplo, você consegue alimentar o seu suíno. E então, o custo de produção de um daqueles animais já vai ser relativamente mais baixo e a carne poderá aparecer também a um preço relativamente mais... Já agora, eu ia questionar a questão da população animal que temos hoje no
no nosso país? Qual é o rácio da população animal que nós temos em termos de números? Portanto, em termos de bovinos, nós estamos com um pouco, segundo os dados do INE, estamos com um número aí um pouco acima dos 3 milhões e 200, mais ou menos. Em termos de caprinos, estamos com um pouco mais de 4 milhões. Estes números são de que ano? Esses números são de 2019. Mas muita gente também, às vezes, questiona que o número de animais, muitas vezes, não cresce. Mas é que para nós conseguirmos encontrar um coeficiente, principalmente no setor familiar, que possa ajustar o crescimento da manada anual, é muito complicado. Porque nós estamos a falar em 3 milhões de animais. Os leigos podem pensar que todos esses 3 milhões de animais podem procriar, o que não é verdade. Ali, neste leque, nós temos machos, portanto, temos touros, temos bois, por exemplo, na região centro, onde a atração animal é marcada, os proprietários, normalmente, a tendência é castrar os bovinos. Temos as vacas, temos as novilhas, temos os vitelos e também temos as vitelas. Portanto, o único número de animais que pode reproduzir só são as vacas e as novilhas. Mas o nosso grande problema agora é nós podermos discernir deste leque dos 3 milhões quantos bois, quantas vacas temos com possibilidades de poderem procriar. Mas nós, quando olhamos para a taxa de extração, nós estamos a tirar qualquer coisa como 600 mil animais. Então, ficamos com algum receio de podermos dar um crescimento à manada, porque a taxa de extração é muito elevada. E o número de vacas, e há um outro pormenor, que o gado do setor familiar, estou a falar do gado do setor familiar, havendo essa hipótese de que de cada 3 anos a vaca dá uma cria. Portanto, o crescimento da manada no setor familiar, onde temos, portanto, 80%, estamos a falar de mais de 2 milhões de animais. Portanto, um crescimento muito lento. Muito lento. E é muito melindroso nós estarmos. Às vezes é melhor nós assumirmos que o efetivo está estável do que estamos aqui a aventar a hipótese de que a manada está a crescer. Mas também convém dizer que, a nível do Ministério, nós estamos a trabalhar agora em encontrarmos um coeficiente que realmente nos venha a dar um crescimento da manada anualmente. É um trabalho que temos estado a fazer agora, durante esses dias, e pensamos nós que nos próximos anos já poderemos ter, porque a manada tanto pode aumentar como pode diminuir. Portanto, é um risco que nós também corremos. Eu quero insistir, Didi, na questão de encontrarmos carne nacional nos supermercados. Porque é que há pouca carne nacional nos supermercados? Não sei se há pouca. Porque dos supermercados que eu visito, tem muita carne nacional também. Por exemplo, Didi é fornecedor de algum supermercado? Particularmente não. Ok. Particularmente não. Nunca foi contactado? Nunca contactou? Já fui, e por outras razões que não vêm ao caso deixamos. Mas há carne nacional nos supermercados, mas não é muita preocupação para mim, porque os supermercados, por exemplo, a nível de consumo, representam que é 5% de consumo. Se a zona que mais domina o consumo tem a carne, então há consumo da carne nacional. E como é que vocês olham para esta questão da qualidade da carne que é encontrada no mercado informal? Olha, o mercado informal, a qualidade peca pelo acondicionamento da mesma carne em si, a forma que é vendida, né? Porque tem alguns animais melhorados aí, porque lá não vai parar o animal roubado, né? Eles roubam fazendas que têm alguma qualidade. Então, de animal, né, tem, mas as condições não são boas, não são de salutar, dali que a gente reclama dessa qualidade. E, buscando um bocadinho o que o Ministério da Agricultura disse, dos 3 milhões de bovino, são 7 anos
né, de atraso, então tenho um ligeiro conforto em discordar deste número. Se aos números do Ministério as famílias detêm mais de 12 milhões de efetivo bovino, no setor privado temos uma informação de perto de 3 milhões e 500 mil cabeças, então pode já chegar aos 5. Quando também disse da separação do gado capaz de reproduzir e o não capaz de reproduzir, isto deixa mesmo o trabalho com o Ministério. Mas nós, os privados, quando contamos o nosso efetivo animal, contamos com as matrizes, que são as fêmeas, para a reprodução. Raramente incluímos os machos. Estava a dizer que discorda dos números daquela questão do efetivo de 3 milhões? Angola toda a 3 milhões, sim, discordo. É pouco, é muito? É pouco. Quais são os números da Federação? É aquilo que eu disse. Da Federação nós temos 3 milhões e meio. Só dos nossos membros. Nós somos mais de 1.500 membros e estamos em torno deste número no último cadastramento que nós fizemos da nossa base de dados. Agora, somando os 2 milhões que o Ministério tem de controle das famílias, que não é da nossa alçada, então já podemos ultrapassar confortavelmente essa cifra. Mas também o Ministério apresentou uma informação de 2019. Sim, tem 7 anos de atraso, então pode ser que nestes anos nasceram mais animais e melhorou o número, não é? Não, a grande questão mesmo é esta, é que nós... E já agora, porquê é que os números são de 2019? Não, porque nós temos que trabalhar com dados oficiais. Sim, não, porque é que de 2019 para aqui não se atualizaram os números? Porque nós temos como base, não temos que ter como base, uma das formas que nós poderíamos ter para atualizar o efetivo poderiam ser as campanhas de vacinação. Poderia ser uma saída. A outra poderia ser o contacto, por exemplo, com as federações e os serviços de veterinária. É importante que regularmente também nos passem os dados atualizados, porque nós também não temos muitas vezes não temos esses dados. E diga-se que muitas vezes, fundamentalmente nas províncias, os técnicos dos departamentos provinciais vão a determinadas explorações e não se lhes passa os dados, não sabemos porquê. Portanto, mas nós queremos fazer com que a nossa linguagem tenha que ser única. Não é erro nenhum chegar um técnico do departamento provincial a uma determinada exploração e dizer: mostre-me aqui a sua ficha com os registros que você tem. Mas você pode chegar e não... Mas isso é uma ação obrigatória? É obrigatório. Ou o produtor tem livre-arbítrio? Não, é obrigatório. E porquê é que não apresenta? Ele não apresenta por capricho. Não apresenta mesmo. Tem aqui... É a questão do imposto? Não, os departamentos não vão lá cobrar. Não vão cobrar. Sim, mas se ele der os dados todos, o Ministério leva depois a quem vai cobrar, não? Mas depois dá nisso. Vítor, não é uma questão de custo? Também é uma questão de custos. As pessoas têm muito receio de passar essas informações porque eles estão preocupados. Bom, se eu disser que tenho 1000 cabeças de gado, eles vão fazer contas e depois aparece a autoridade tributária, não é? Que é para cobrar. É assim que... Uma grande amiga dos empresários, não é? A autoridade tributária. Alguns empresários dizem que não é? Há essa situação. Esse fincapé entre os... A pergunta foi mesmo irónica, essa grande amiga, não é? Sim, a autoridade tributária. Pois, mas pegando aqui, continuando nesta situação, o que tem estado a acontecer, infelizmente. E a nossa população precisa de ser informada, porque há esse receio. Muitas vezes não conhecem, não é? O indivíduo que vai para lá, para a comunidade, para falar com os criadores. Nas comunidades tem que se falar com as autoridades tradicionais. Há regiões em que o Estado não chega, não é, por via da administração, mas tem as autoridades tradicionais que para facilitar esse processo. Tem que se usar uma linguagem própria para que a comunicação seja mais fácil e esses indivíduos possam prestar esses dados. Temos que preparar as pessoas antes do agente
do Estado, digamos assim, aparecer com toda aquela documentação, não é? Porque há muita desconfiança, infelizmente, e quando vêm as pessoas de fato e gravata naquela região, aparecerem com carros de vidros fumados, aí pior ainda, não é? Com os telemóveis e por aí adiante. Então tem que se ter algum cuidado. Ser veterinário é Pois, e aí eu não falo só de veterinário propriamente, estou a falar, por exemplo, de um diretor municipal ou diretor provincial que vá com esse tipo de indumentária que algumas pessoas nunca viram, porque ele nasceu na comunidade, está lá até hoje. Então tem que se contextualizar, por exemplo, não é? Para que a comunicação seja mais fácil entre o agente público e esse criador. Agora, a questão dos matadouros e a carne que está no mercado informal. Eu estive no mercado do 30 na semana passada. Mas há talhos que vão também buscar o produto lá no mercado do 30, não é? denuncia. É preocupante isso, não é? Porque às vezes o indivíduo que tem um talho na cidade, ele vai ao mercado do 30 e compra carne. E essa carne, eu viajo muito pelo país. Mas é um perigoso vocês passarem essa informação, porque não é verdade. Não é verdade? Talho compra no mercado informal. Eu quero aqui acrescentar uma coisa na informação. São visitados pelos técnicos veterinários. Sim. Não vamos. Ou o Didi não Nós tem temos- informação de detalhes que estão a Sim, comprar, nós adquirir temos- animais no eles mercado têm- informal. Exatamente. Eu pronto. desconheço. Ainda bem que Algum tocou, que faça isso. ainda bem que... Porque eles têm inspeção dos serviços veterinários, pelo menos eu sei que é de lei, é regulado. Não, Eles devem Mas a lei até o apresentar- cumprimento é o que o eles IAT... devem apresentar todo o processo de aquisição do animal e um ou outro talho que o proprietário não é mas a fazendeiro. aplicação da lei até o cumprimento dela é que o... eu não Um vi ou isso, outro não. talho que o proprietário não é fazendeiro. Na maior parte dos talhos que eu conheço, o proprietário é fazendeiro. Ok. Então não estou a ver um fazendeiro deixar a sua produção e buscar no 30. Ok. Eu não estou a me referir aqui do fazendeiro. Não, você disse do talho. né? Exatamente. O talho, Depois, eu estou a dizer deixa- que a maior deixa- parte dos proprietários são fazendeiros. Deixa-me concluir para perceber a minha linha de pensamento. Eu, quando falo do talho que adquire o animal no mercado do 30, nós temos que saber que tipo de talhos é que nós temos em Luanda. Nós temos talhos até clandestinos que estão no meio do bairro, por exemplo. Está lá o talho. O proprietário até o indivíduo estrangeiro da África Escreveram do talho Oeste. e talho. Está mesmo lá escrito talho. Sim, escreveram. Tá, pronto. É talho. Pronto. E o Mas talho esse é um vai outro vir a ter. problema. Como é que se Exatamente. permite que E- o suposto talho É a exista? alçada do governo. É aí onde eu ia Os chegar. privados não Nós têm. temos a administração municipal e até a administração comunal e o talho está lá, tem lá o desenho até, eles contratam um artista para fazer o desenho do talho, tem vidro e tal, e às vezes tem uma perna do boi ali pendurada e o indivíduo está a vender a carne. Não é? E muitas vezes essa carne chega em condições, digamos assim, o animal não é em condições sofríveis, porque muitas vezes até o animal perde o peso desse transporte saindo do Cunene para Luanda, do Lubango para Luanda ou de Benguela, não é? Perde peso e o animal chega até estressado. Mas o proprietário deste mesmo talho que está no meio do bairro, ou o talho clandestino, e muitas vezes não há fiscalização, ele quer fazer o negócio porque ele tem clientes já à espera, não é, do produto. E ele adquire e muitas vezes não há essa inspeção. Pronto, se eu pudesse, faria, digamos assim, este trabalho de advocacia para o Estado, que é para mostrar alguns talhos que estão no interior do bairro. Mas podes. Eu ando Companheiro. O Ministério não dá várias essa praças informação? e consigo. Bem, e constato isso. a questão de fiscalização como tal agora passou para a ANIESA. Portanto, nós, de certa forma, podemos chegar mais. Esta responsabilidade é mesmo da ANIESA agora. Mas é de todos nós. Isso Mas fazer a que aqui foi fiscalização dito dos é algo talhos? muito sério. De todo o tipo de comércio como tal. Portanto, nós, por exemplo... E as competências dos serviços veterinários chegam até... A nossa competência é inspeção sanitária. A inspeção E os talhos sanitária... precisam disso, não? Sim, eu vou inspecionar As condições sanitárias. Mas agora, quem tem que aplicar as coimas, etc., já não é os serviços de veterinária, muitas vezes, é a própria ANIESA. Por isso é que, muitas vezes, nas equipes da ANIESA, tem um São equipas multissetoriais. Sim. E tem também um técnico dos serviços de veterinária. Portanto, eu acho que esse é um aspecto que depois
porque isso também é denúncia, né? Pode-se fazer muitas denúncias para nós. Aqui o consumidor Vítor Panzo pode fazer Sim, essa pode denúncia. fazer. Acabou de fazer, né? E agora... Detalhes, porque é, assim, é muito importante que fazedores de opinião devam passar as informações desatrelado a alguma má publicidade. O talho, que é um empreendimento vocacionado à venda a retalho da carne, não é das casas clandestinas que está a ser dita pelo colega Vítor. Não. Não vamos atrelar a má publicidade a um negócio tão bom, que ajuda muitas das vezes no escoamento, né? Porque quando falamos de mercado formal, a gente está a falar dos supermercados. Ninguém olhou para as cantinas de Mamadou, mas elas existem, ajudam a população. As cantinas estão a ser contadas como um mercado informal. Este tipo de detalhe a que o colega Vítor refere-se, que vai buscar a carne no 30, isso é de negócio clandestino, é mercado informal. Mas é uma realidade, convive connosco todos os dias, nós vemos. O governo deve combater isto, mas não pode olhar para ser isso associado. Não é melhor olharmos para isso como uma preocupação para resolver o problema? De tão preocupado que estou, daí a minha cabeça em cortar a palavra ao Vítor. Porque essa informação, só essa informação em si é muito perigosa, porque, primeiro, atrela a má publicidade ao setor. Segundo, estamos a obter informações, pelo menos eu e eu acho que o doutor também, novas, detalhes clandestinos que devem ser eliminados, tal como a gente está a combater com a venda da carne em condições não boas, né? Em condições sanitárias não apropriadas para o consumo. Este é mais um dos elementos, não só o mercado de 30, também essas casas clandestinas, nem vamos chamar de talho, essas casas clandestinas que praticam essa atividade. E buscando um bocadinho daquilo, e que vamos chegar no cerne da questão, é que não precisamos olhar para o informal como inimigo. Vamos atrelar a classe empresarial. Chamá-lo para também. O fazendeiro que está nos gambos produz com ciência, com tecnologia, com alguma capacidade financeira, consegue atrelar 10, 20 produtores. Vai melhorar a base genética destes. Vai recolher o animal pronto para o abate, vai matar no seu matador modular que tem na fazenda. Exatamente. Eles não precisam estar a deslocar animais de Cunene para Luanda, com caminhões aí em más condições, e à noite, aproveitando o cansaço da polícia, que não consegue verificar os documentos. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma agregadora. O Estado tem o seu papel, o empresário tem o seu papel, e o principal fornecedor da sociedade, que é a família, também tem o seu papel. Doutor Moras, sanidade, a questão da saúde dos animais, como é que nós estamos em termos de cuidado destes animais que depois chegam até a nossa mesa diariamente para o consumo? Como é que nós estamos a questão dos medicamentos, todo este cuidado veterinário? De sanidade temos que discutir em 2 ou 3 ângulos. A função do Estado, a função do produtor, quer seja do familiar, quer seja do setor empresarial, e depois o setor, os consumidores. Quem está a cumprir melhor o seu papel destes 3? Sim, exatamente. Cada um tem que cumprir o seu papel, tem que cumprir muito bem. Não, mas quem está já a cumprir ou quem está a incumprir? Eu lhe pergunto. O Estado, nos últimos anos, a capacidade financeira do Estado tem diminuído. Significa que não tem tido a possibilidade de importar o número de vacinas que são obrigatórias em Angola, que são as 4 que nós conhecemos. Peripneumonia, os 2 carbúncos, o hemático e o sintomático, e a dermatite nodular. Significa que o facto do Estado não ter dinheiro para comprar essas vacinas que são obrigatórias, de acordo com o Plano Nacional de Saúde Animal, as manadas acabam por não serem vacinadas. Nós tivemos o ano passado o caso de dermatite nodular que entrou a partir da fronteira com a Namíbia e que nós demoramos muito tempo para dar resposta, porque não tínhamos vacinas, tivemos que comprar. E o Estado não tem comprado nos últimos anos, se formos a pensar nos últimos 5, 10 anos, o Estado não tem comprado o número de vacinas que devia comprar para satisfazer as necessidades internas de vacinação obrigatória dos nossos efetivos pecuários. Depois temos o setor empresarial. Tem capacidade financeira, que pode ir à Namíbia, passa a fronteira, vai buscar vacinas. Vacinas muitas vezes que não estão registradas no Serviço de Veterinária, entidade nacional que regula a entrada de produtos veterinários em Angola.
Essa é outra questão, os serviços veterinários vão ter que se organizar nos próximos tempos. Depois temos o consumidor, quer seja do setor formal, quer seja do setor informal. O consumidor do setor informal tem que ter conhecimento de que a carne que vai consumir é própria para consumo. Eu venho chamando a atenção nesse aspecto há alguns anos a esta parte, pelo menos desde 2010 a esta parte. O consumidor tem que saber aquilo que come. Cada um de nós come aquilo que quer comer. Muitos comem conscientemente e outros comem de forma inconsciente, por falta de conhecimentos. Mas eu creio que, com o trabalho ser feito pela FENACUPA em relação aos produtores do setor familiar e depois também as administrações municipais, como é que é possível um administrador municipal permitir o abate clandestino ou clandestino ou semi-clandestino dentro da sua localidade, dentro da sua municipalidade, sem ter um médico veterinário no município, por exemplo? Como é que ele vai fazer a inspeção? Ele não consegue fazer a inspeção do produto veterinário. E este produto de origem animal vai para o consumidor, quer seja do setor formal, quer seja do setor informal. Se o animal é abatido de forma clandestina, entra no setor informal. O consumidor informal vai acabar por consumir de forma barata, mas um produto que não tem qualidade. E muitas das doenças são transmitidas dos animais para os homens como dos homens para os animais. Por isso nós chamamos de antropozoonose ou doenças zoonóticas. Há muitas doenças que o consumidor, mal esclarecido, mal informado, vai acabar por consumir sem saber que aquela carne não foi inspecionada por um médico veterinário. Este é o problema que nós temos. Por isso, creio que se nós resolvermos estes três setores, estaremos a dar um grande contributo para o desenvolvimento da pecuária e do consumo de proteína de origem animal para as populações. É a altura de começarmos aqui a olhar já para uma indústria farmacêutica neste domínio aqui do animal, no domínio veterinário, se olharmos para aquilo que são as doenças mais frequentes que temos, já que os nossos animais têm estado a ser, têm-se deparado anualmente? Eu acho que sim, e tudo E a própria legalidade hoje vemos casas que vendem, digamos, comércios a internet também, a vacina animal e não só. Como é que se controlam todas essas instituições? Portanto, neste momento, podemos assumir que a venda de medicamentos é liberal, está liberalizada. Mas nós temos que partir agora para o registro dos medicamentos. Mas quando fala de liberal, está a olhar para o mercado livre que temos ou quer falar de descontrole? É uma venda liberal ou descontrolada? Bem, hoje eu não diria descontrole, né? Não diria descontrole, mas acho que o termo mais apropriado é liberalizada. Por quê? Porque em condições normais, principalmente os antibióticos e outros medicamentos, só poderiam ser comercializados sob receita médica. Só tinha que ser um médico veterinário é que teria que fazer a receita para o indivíduo comprar. Mas hoje por hoje, cada um vende, ainda que levar uma receita para uma farmácia, como o objetivo do vendedor é mesmo só dinheiro, ele olha para o medicamento que não tem, e ele recomenda, não pode levar, este também faz o mesmo efeito que é. Portanto, mas nós estamos a trabalhar agora, a ideia, mas tudo é consciência, tudo passa por consciencialização das pessoas. Portanto, o grande problema que nós vamos ter agora é o problema da resistência antimicrobiana. Portanto, nós estamos a usar os antibióticos, os antimicrobianos, de forma desordenada, aí podemos dizer desordenada. Mas as consequências, quer nos animais, quer no próprio homem, serão devastadoras daqui a mais algum tempo. Porque imaginemos que, como uma carne que foi tratada com um determinado antibiótico, ao comer aquela carne, o seu organismo depois vai criar uma certa resistência àquele antibiótico. Quando tiver alguma doença e quiser aplicar um antibiótico daquela família, já não dá. Não faz o efeito. Mas tudo isso passa pela consciencialização dos... É importante que cada produtor tenha que ter
um técnico, eu não digo um médico veterinário, mas tem que ter um técnico ao qual o produtor deva alguma obediência. Mas às vezes o que nós notamos nas nossas explorações é que a situação inverte-se. E não há formas de penalizar este produtor que se nega a ter este acompanhamento? Bem, até agora ainda não. Mas a ideia é mesmo essa. Os serviços veterinários têm que trabalhar no sentido de, já têm estado a trabalhar, no sentido de aconselhar os produtores para ter um técnico que regularmente, ainda que não seja sempre, mas regularmente esteja na exploração para olhar para os casos que possam estar a acontecer. Mas este produtor deve obediência ao técnico e não o inverso, como tem acontecido muitas vezes. Didi, os mais de 1000 membros da Federação têm esse acompanhamento? São obrigados a ter um médico veterinário? Como é que vocês atuam neste sentido? Olha, dos que estão cadastrados e acompanhados por nós, têm o acompanhamento. O doutor Moura não deixa mentir, é um doutor veterinário que também trabalha conosco, mas buscando aqui um bocadinho as palavras do doutor Sokumola, não deviam somente aconselhar ou recomendar, deviam impor mesmo. É essencial que o serviço veterinário ganhe peso e exija o seu espaço, porque deles depende a qualidade da carne que é disponibilizada ao mercado. Então, os serviços de veterinário devem exigir, devem impor-se mesmo, para que o produtor já avisou muito, agora crie as condições necessárias para ter o cumprimento sanitário. É o mínimo que se pode fazer numa exploração pecuária, cumprir as obrigações do veterinário. É o mínimo que o empresário que investe na pecuária deve fazer, porque também é forma de proteger o seu investimento. Então não deve ser um conselho, isso deve ser obrigatório, mandatório mesmo. Epá, e vais gastar dinheiro nisto, porém deves ter alguém que vai controlar a saúde animal do teu investimento. Deixa-me só aqui fazer uma provocação. Doutor Moraes, o médico veterinário hoje é bem pago ou é muito, custa muito para os produtores daí se negarem a ter este acompanhamento? Não, imagino. Por exemplo, eu faço assistência a 7 fazendas. 2 no Ambo, 3 no Kwanza Sul e 2 em Bengala. Porque uma só não serve para o seu sustento ou porque há poucos? Não, eu é que já não tenho mais tempo para prestar mais assistência a outras fazendas, não é? Mas há outros colegas no mercado. A cooperativa dos criadores do Bengo, eu também faço assistência quando tenho possibilidade e quando tenho tempo para ir à cooperativa do Bengo. Mas, infelizmente, no último ano não foi possível a minha deslocação periódica à cooperativa do Bengo. Mas, se através das cooperativas forem contratados um médico veterinário, isso fica muito mais fácil. Vai dar mais trabalho ao médico veterinário, mas se ele tiver uma planificação e possa assistir cada uma das fazendas da cooperativa, quer a cooperativa do Sul, quer a cooperativa do Centro, quer a cooperativa do Kwanza Sul, a cooperativa do Norte e a Coplaca, cada uma das cooperativas poder ter um médico veterinário assistente. E depois o médico veterinário pode organizar toda a cadeia com técnicos médicos ou outros colegas que possam executar o trabalho, como é o caso, por exemplo, da cooperativa do Bengo, que tem médicos veterinários ao serviço de algumas das fazendas da cooperativa do Bengo. Por isso, é fácil fazer assistência técnica se quisermos fazer. Agora, há questões que não estão sob a nossa responsabilidade. Por exemplo, o Dr. Sokumola falou muito bem que é necessário regularmos. O que é necessário é que os serviços veterinários reganhem novamente a autoridade que tinham. Infelizmente, os serviços veterinários nos últimos tempos perderam a autoridade. E, em minha opinião, os serviços veterinários a nível nacional, como dizia bem o Kitumba, deveriam ter força suficiente, deveriam ter autoridade para obrigar os criadores do setor empresarial, pelo menos aqueles que têm mais de 300 cabeças, por exemplo, ou 250 cabeças, ter um médico veterinário assistente. É fundamental. Só não respondeu se é muito dispendioso. Vai ver se é necessário ter um técnico médio ou não ter um técnico médio. Okay. E nós já temos muitos técnicos médios e zootecnistas no país que podem entrar nesta cadeia e colaborar com o médico veterinário no controle sanitário dos rebanhos de Angola. Doutor, só não respondeu se é muito dispendioso para o produtor ter um médico veterinário a acompanhar a sua exploração.
Não percebi a pergunta. Só não nos respondeu se é muito dispendioso para o produtor ter um médico veterinário a acompanhar. Não, porque se uma cooperativa contratar, por exemplo, um médico veterinário que lhe paga, vamos lá, por cada visita 50, 80, 100 mil kwanzas, 150 mil kwanzas, fica barato para a cooperativa. Estes 150 mil kwanzas distribuídos por todos os membros da cooperativa, cada um vai pagar uma quantia irrisória. Não, 10, não é por aí 25. que o gato vai às filhoses, como se costuma dizer. Muito bem. Vítor Panzo, hoje há jovens a se interessarem por este segmento de negócio? Há muito jovem interessado na pecuária? Sim, o Didi Kitumba é um exemplo, está aqui, não é? E muitos outros jovens espalhados pelo país, na região sul sobretudo, de muitas famílias. Eu podia dar exemplo de jovens. Nós temos o Toninho Benguela, por exemplo, que tem os filhos a trabalhar com ele e outros empresários, não é? Na Huila também outras fazendas. Há muitos Mas essa é depois daquela questão da tradição, não é? Ou mesmo já no segmento empresarial? No segmento empresarial, porque há outras tarefas que é para se fazerem. Tem uns que vão tratar dos animais, tem uns que vão cuidar da área comercial, por exemplo, de contratos e por aí adiante, que vai envolvendo todo o setor, não é? O setor da pecuária, que é fundamental. E depois, porque alguém tem que chegar ao consumidor, não é? Uns vão abater e por aí adiante. E são os jovens que estão a ir à busca de conhecimento para fazerem melhor em relação aos seus avós, aos seus pais, que é fundamental. E aqui, como nós estamos a dizer reiteradas vezes, é muito importante que o núcleo familiar continue a passar essa informação aos mais novos, a termos um comportamento adequado na sociedade para que essa tão desejada proteína animal chegue a todos os angolanos. Não é? Está difícil, a carne ainda é cara. A Organização Mundial da Saúde recomenda para um consumo de até entre 8 a 8,5 quilos de carne por ano. Está difícil para nós angolanos, não é? Eu acredito que há muitos angolanos que nem sequer chegam aos 5 quilos de carne por ano por causa da renda que já foi dita aqui. Mas isso pode ser revertido com melhor renda, com o trabalho, e vamos ver o que isso vai acontecer nos próximos tempos, para que nós consigamos efetivamente diversificar. A questão dos salários aos veterinários também deve ser revista, porque muitos deixam de exercer porque dizem que não é um mercado atrativo, não está a ser bem remunerados. Bom, isso é uma questão transversal, não é? E nós temos que rever todas essas questões, porque o rendimento faz todo mundo sorrir de forma diferente, não é? Quem tem dinheiro, quem tem mais até consegue comprar mais, naturalmente que o sorriso é mais rasgado e consegue-se ver os últimos dentes da boca. Agora, se assim não for, fica muito difícil. Há trabalho para todos, agora temos que fechar aqui essa componente salarial, não é? Para que os médicos e os técnicos veterinários cheguem a todas as explorações, não só do setor empresarial, como também das famílias. As famílias que têm o gado, não é? Os criadores tradicionais, também têm que ter esses técnicos nas suas explorações, porque a carne desses produtores chega ao mercado informal, onde está a grande parte dos consumidores. E só para fechar aquela parte que estávamos a dizer dos talhos, pois é uma coisa que ficou aqui cinzenta, não é? Porque eu constatei. Infelizmente, isso acontece. Nós temos, não na via principal, por exemplo, mas no meio do bairro, onde tem mesmo areia, no Mosseque, e eu pude constatar isso há algumas semanas. Eu entrei num bairro aqui próximo do Quilamba e eu vi lá o talho, está lá escrito. Talho, tem o desenho até de um boi, e tinha lá uma perna. Por exemplo, talho do Panzo. Pois, o problema não está aí, não está escrito casa, é que está escrito talho mesmo. E tem lá carne e vi as pessoas a irem comprar. Eu entrei nesse talho e fui espreitar que era para ver, não é? E as condições não foram nada boas que eu encontrei. Mas o preço era atrativo? Bom, por acaso não perguntei, e não tinha lá também afixado, diferente do supermercado, nós temos lá fixado o preço do quilo da carne e por aí adiante. E de outros mercados, por aqui, por Luanda e na província do Icolibengue, falando agora do mercado do 30, onde nós encontramos a carne a ser comercializada não das melhores formas, não é? O problema não está aqui em combater o mercado informal, não é isso que eu pretendo, não é essa a minha visão, não. O que está em causa aqui é a sanidade.
é a saúde das pessoas. As pessoas têm que consumir um produto de qualidade, que elas vão comprar. Nós precisamos de população saudável em Angola, porque senão o Estado vai continuar a gastar muito se nós tivermos uma população doente. E temos que ter esse cuidado, o acondicionamento da carne, a forma como ela é comercializada, como ela é tratada. Isso aqui é que está em causa. O grande problema é que cada um consegue construir 4 paredes, põe um vidro todo bonitinho, uma arca e escreve o que quiser. Ele não vai escrever casa clandestina, mas ele escreve talho. Agora, será que as autoridades chegam até a este local? Porque muitas vezes nós fiscalizamos, as autoridades fiscalizam onde tem asfalto, por exemplo, onde há energia. Mas nós temos o outro lado, onde temos muita população que sai da estrada principal motorizada até o interior do bairro, que consome essa carne. Não é? Então, essa é a constatação que eu pude registar, digamos assim, no local e vi as pessoas adquirirem esta carne. Já agora, como é que exigências é que são feitas a um cidadão que tem a pretensão de abrir um talho em termos de sanidade ou em termos veterinários? Existem, digamos que pressupostos que devem ser cumpridos, não? Sim, existem. Como é que encontramos instituições destas que o Didi nega-se a chamar de talho, mas não são talhos. Mas eles escrevem o que quiserem. Encontramos lá no letreiro é talho, não é? Como é que existem essas instituições? Portanto, ou estas casas? Nós precisamos de ver para crer, não é? Mas dizer que estes aventureiros, vamos chamá-los de aventureiros, existem e devem ser denunciados. Porque só assim é que nós conseguiremos ter o conhecimento da existência desses supostos locais. Mas, para alguém constituir um negócio para a comercialização de carne, ele tem que ter um alvará comercial. Tem que ter um espaço. Primeiro, tem que ter um espaço. Esse espaço tem que ter condições de conservação de carne. Porque, quer seja uma arca, quer seja... Mas tem que ter condições de conservação de carne. Nós exigimos o mínimo que um talho deve ter. Portanto, para ver se... Só que, pronto, este investimento que ele faz no talho também depois repercute-se no custo da carne que ele vai comercializar. E nós, só para parafrasear, em Malange, os talhos, passado algum tempo, deixaram de ter concorrência. Por quê? Porque apareceu um outro senhor que abriu um espaço com melhores condições, vendia a um preço ligeiramente mais baixo, pronto, e toda a gente começou a ir para lá. Portanto, e eles vieram ter comigo e disse, não, o que vocês têm que fazer agora é... Essa era carne de vaca? Carne de vaca. Okay. O que vocês têm que fazer agora é melhorar também as vossas condições para que amanhã o consumidor, quando chegar aqui no teu espaço, você tenha condições melhores do que ele encontrou no espaço do primeiro senhor. Então, automaticamente, você vai... Era uma forma de nós podermos fazer com que todos os detentores de talho melhorassem também as condições de comercialização desta carne. Nós, infelizmente, estamos a ficar sem tempo, mas, e já para terminar, Dr. Sokomula, o que é que está a ser feito no domínio do fomento pecuário? Digamos, por exemplo, teve aquela questão do gado, do Tchad, e também penso que com o Botsuana, creio, com a França. Como é que estão estes projetos todos para o fomento pecuário? Qual é digamos, o diagnóstico? Com o Chad, neste momento... Funcionou? Parece que não. Sim ou não? Até certo ponto funcionou, porque ainda existem alguns exemplares. E as informações que davam conta de muitas destas cabeças, destes gatos chegarem doentes e estarem a morrer? Sinceramente, eu não queria responder por uma coisa que não presenciei, porque na altura eu não estava cá em Luanda. Mas podia, sim, dizer que na altura eu estava em Malange, e nós recebemos um lote de cerca de 40 bovinos do Tchad e que até hoje eles estão magnificamente bem
e conseguimos sentir que são animais que também facilmente eles são adaptados à tração animal. Portanto, isto é o que realmente eu vi. Eu não quero assumir uma coisa que não vi. Mas também sentir que há muitos financiamentos que estão a decorrer agora, mas, sim, mas às vezes o grande problema qual é que é? As instituições financeiras precisam de ter olhos nas províncias onde esses projetos estão a ser implementados. Portanto, às vezes o que é que acontece? A pessoa, o produtor consegue um crédito e os serviços de veterinária não têm conhecimento do que aquele produtor conseguiu um determinado crédito. Mas essas instituições que canalizam os financiamentos deviam contar com os departamentos provinciais para que regularmente ele fosse a entidade que pudesse fazer um relatório para o banco no sentido de informar qual é o andamento do projeto. Muitas vezes, quando o projeto já está a dar errado, é quando eles vêm junto dos departamentos provinciais e dizem: não, eu estou a precisar de um documento para ver se eu consigo mais um suporte em termos... Mas nós podíamos, assim, também criar esta parceria com as instituições financeiras por formas a que os olhos do financiador sejam os próprios departamentos provinciais. Ok. Doutor Moras, para terminarmos, esta questão do fomento pecuário, como é que nós andamos? Que futuro é que podemos desenhar deste setor? Eu queria falar de dois aspectos que não abordamos ainda e que creio que sejam muito importantes. O primeiro aspecto é a questão da formação, de que o Vítor Panzo falou há pouco, que há muitos jovens a entrarem hoje no mercado como empresários no setor da pecuária, vão fazendo cursos de curta duração em algumas empresas através do Facebook ou através do WhatsApp, empresas de Luanda que estão a fazer formação em Luanda e em algumas províncias, e muitas dessas empresas não estão credenciadas pela INEFOP para fazerem formação profissional. Essa é uma questão fundamental. Não sabemos o que é que estão a ensinar aos jovens futuros pecuaristas, quais são os conteúdos da formação, quais são os níveis de formação, etc, etc. Isso é uma questão que a INEFOP devia resolver. Impedir que essas empresas que estão a fazer hoje formação de curta duração em Luanda e em outras províncias estejam registradas na INEFOP, porque não sabemos quais são os conteúdos que eles efetivamente estão a transmitir aos jovens que hoje, balanceados pelo próprio apoio que o Governo do Estado dá, no fomento pecuário, como falou o Dr. Segumula, mas nós também não sabemos, e esse é o segundo aspecto, por isso o primeiro aspecto é a questão da formação, e o segundo aspecto é a questão do fomento pecuário. O Dr. Segumula falou em fomento pecuário, mas eu pessoalmente, como médico veterinário, e já sou médico veterinário há muitos anos, não tenho conhecimento do conteúdo dos programas de fomento pecuário que o Ministério da Agricultura está a institucionalizar. Tivemos um fomento pecuário, por exemplo, da avicultura, no tempo do engenheiro Assis, que, por aquilo que eu sei, parou, mas agora já ouço falar de fomento pecuário novamente, de suínos, fomento pecuário de pequenos ruminantes, etc, etc. Se esse fomento pecuário não for acompanhado devidamente, o investimento que está a ser feito não vai ter resultado nos próximos anos. E nós, Angola, já gastamos muito dinheiro com a importação de muitos animais, quer seja do Brasil, quer seja da Namíbia, que não tem correspondência ao resultado final. Isto é, que quantidade de animais temos hoje resultante das importações que foram feitas, importações massivas que foram feitas na década de 90, na década de 2000, do Brasil, por exemplo. Quais são os animais que existem hoje? Falou-se dos animais do Chad. Os animais de Chad, em minha opinião, foi um grande desastre. Não é que os animais não tenham qualidade ou deveriam ter qualidade. O problema está da forma como esses animais foram importados. A entidade responsável por essa importação. É verdade que sobraram alguns animais, mas de quantos animais entraram e quantos animais hoje estão efetivamente nas fazendas ou no setor familiar, como foi uma tentativa do Ministério da Agricultura durante a gestão do engenheiro Assis, transformar o agricultor do Planalto de Cambapatela em produtor de gado,
quando ele nem sequer é agricultor. Quem é agricultor é a mulher. É uma questão de sociologia, conhecer um pouco da sociologia rural de Angola, vai-se perceber que o agricultor do Kwanza Norte não é pecuarista. Mas foram distribuídas algumas manadas a esses criadores, é bom que as estruturas regressem novamente ao terreno para saber quantos animais é que sobraram, não é? Essa em relação à questão do chá. Por isso, os planos de fomento pecuário devem ser planos bem elaborados. Não sei se alguém falou aí do plano pecuário, por exemplo. Quando o plano pecuário foi lançado, há uns anos atrás, eu chamei o plano pecuário é um nado morto, para não falar um aborto. Porque os dados constantes no plano pecuário, os dados estatísticos são dados do setor familiar, transportou para o setor empresarial para haver financiamento para o setor empresarial. Creio que, se quisermos fazer coisas sérias, devemos fazer bons projetos e não bons projetos, como diz um amigo meu de Benguela. A maior parte desses projetos não são projetos, são projetos. Dão jeito a quem elabora os projetos e dão jeito a quem depois vai usufruir desses projetos. Doutor Segumilha, não sei se quer defender aqui a sua dama, rapidamente. Não, talvez dizer só ao Dr. Moras que os projetos realmente existem, só estão tendo pouca divulgação. Vamos assumir este lado e dizer mesmo que nos dias que correm nós temos estado a viver um dilema muito grande. Pela falta do envolvimento de mais gente quando nós elaboramos um determinado projeto, as únicas pessoas que falam bem do projeto só são as que estão dentro do projeto. As que estão fora do projeto normalmente só apontam erros ao projeto. E é isso que nós queremos inverter agora. Abrir mais os espaços. Vamos abrir mais, vamos colher mais informações de fora, para que na hora de fazer o balanço todos se revejam com aquele projeto. Okay. Didi Kitumba, para fecharmos, fomento pecuário e desafios. Fomentos. Não vou meter na luta. Falaram aqui de financiamento e perguntava se afinal há muitos, não sabia, não tem conhecimento. Não sei. E a minha posição não me permite comentar boatos, então vou me abster dessa situação. Mas falar de fomento, um conselho para quem elabora estes programas de fomento: não podemos ter medidas temporárias e querer resultados permanentes. Fazendo isso? Se a gente quer realmente fomentar a pecuária ou qualquer outro setor primário no país, devemos buscar a causa. Porque o resultado final é o efeito. E a causa, volto na família. Nós temos que educar as famílias. Temos que ter programas sérios que estruturam e educam a família. Porque de lá vai sair o pastor, que aprende que não pode roubar do patrão. Vai sair o pastor, que sabe que deve cuidar do animal como se fosse gente, porque é dele que depende a nossa saúde, porque nós somos o que comemos. Vai sair o pastor, que é responsável e comprometido com o seu trabalho. Vai sair o gerente da fazenda a seguir as mesmas pegadas, na responsabilidade e comprometimento. Vai sair o empresário, que vai respeitar a sua unidade de fabril, que vai respeitar a sua unidade de produção, que vai respeitar a sua classe trabalhadora. Vai sair o secretário, o ministro, que fazem as políticas públicas. Então devemos ter programas sérios com a família. Depois temos programas sérios com a família, aí sim podemos desenhar qualquer outro, porque todos os programas de fomentos vão falir, vão ser nados mortos, como disse o Dr. Moras. Vamos ter alguma coisa para acudir uma outra situação, são programas bombeiros. Esta aí sim, podemos fazer agora para, vamos lá, comatar aqui alguma situação emergente. Mas falar de fomento, estruturação do mercado no setor pecuário em Angola, devemos ter programas sérios para as famílias, mas muito sérios mesmo. E quando a gente souber o nosso papel na sociedade, o empresário, a família e o Estado, ali sim teremos um corredor para começar a desenhar e criar projetos. E dizer assim, olha, daqui a 5 anos, o fazedor de boi estará com
a seguinte munição: informação sobre inteligência artificial, informação sobre o que é a ração, a composição da mesma ração, das vacinas necessárias, de quanto em quanto tempo pode fazer. O produtor tem que estar informado que se vacinou agora não pode vender o animal. Tudo isto é base, é responsabilidade, é comprometimento e falta-nos na nossa sociedade. Ok. Vítor Panso, para terminarmos, a questão do investimento e da seriedade com que se olha para este negócio. Pois, uma nação não se faz com discursos, com planos, se nós não executarmos, não é? O Ministério, naturalmente, que pertence ao Executivo Central, no caso, a parte da estrutura, tem responsabilidade acrescida na execução da política pública, não é? Mas agora, os produtores querem continuar a trabalhar, a produzir e ganhar dinheiro. E precisam desse investimento. O Estado está com a bola toda, tem o dinheiro dos contribuintes, se quiser financiar pode fazê-lo, naturalmente. Tem que haver racionalização dos recursos, né, recursos financeiros, o dinheiro para esse setor andar. E é isso. As famílias, como o Didi estava a dizer, e muito bem, nós temos que formar as pessoas, não é? Eu também sou defensor dessa parte da família e se cada um fizer a sua parte, nós teremos esse setor a funcionar em pleno. Porque é fundamental. Nós temos outros países com a economia bem diversificada. Eu dou várias vezes o exemplo da Zâmbia, que é muito forte neste setor, que 70% do PIB vem do setor primário, da agricultura. E por que é que nós não conseguimos? Não é? Nós temos juventude, temos mão de obra, e temos mais poder financeiro em relação à Zâmbia. Então temos que reestruturar aqui a política pública no setor social, no setor produtivo, para que nós possamos andar, não é? E quem decide tem a bola toda e tem que trazer ao de cima os produtores. Tem que se conversar mais com os produtores. Eles lidam diariamente com este setor, com a terra, com a indústria, para que eles possam opinar e saber qual é o melhor caminho. Não basta o Executivo Central sentar num gabinete e estruturar, digamos assim, esta questão da pecuária sem termos os produtores, não é? Porque esse trabalho não pode ser feito do dia para a noite. E a questão do fomento dos suínos, Dr. Secumula, como é que estamos? Não, vamos, portanto, neste momento há um fornecedor que é uma carne bem mais barata se comparada com a bovina, né? Mas nós não encontramos nas cantinas dos bares. Mas também é bom que se entenda que os resultados às vezes não são de dia para a noite. Mas o que é que a concordar com o Kitumba. Sim, não são. Portanto, estamos a falar de fomento agora, né? Estamos numa fase... Mas o efetivo suíno em Angola é maior que o efetivo bovino, não? Não. O bovino é maior? O bovino é maior. Por quê? Porque nós temos um grande handicap que às vezes cria grandes prejuízos, que é a peste suína africana. Mas o número é muito reduzido. Mas já começaram, portanto, são porcos cruzados, são suínos cruzados, que a exigência alimentar é muito menor e eles reagem muito bem com qualquer tipo de alimentação, cascas de mandioca, o farelo, mangas, isso tudo para ele é um bom alimento e converte aquilo em carne. E o que é que vamos fazer agora, para fundamentalmente depois suínos? Nós estamos em conversações, digamos assim, com o IDA, por formas a eles nos indicarem áreas onde há produtores que supostamente têm muitos legumes, etc., que às vezes acabam se perdendo por falta de escoamento. Então, vamos fazer um trabalho de sensibilização a eles para que eles realmente consigam construir ali um espaço e quando tiverem aquele excedente, em vez de se perder, colocarem nas pocilgas e aquilo transformar-se em carne e ele depois poder vender o seu suíno. Mas o fomento de suínos tem estado... É só para as famílias? Nesse momento só para as famílias. Okay. Só para as famílias. Senhores, muito obrigado pelas vossas participações aqui no Girassol Debate. Queremos contar convosco em próximas oportunidades. Muito obrigado. Dr. Moras, muito obrigado também pela sua participação e gostaríamos de contar consigo também em próximas oportunidades.
Eu acho que sim, acho que deveria haver mais oportunidades para nós podermos expor as nossas preocupações, as nossas... Tem aqui espaço para fazê-lo para sempre quem que trabalha quiser. no campo. Estamos disponíveis. Muito bem. Muito obrigado, senhores. Bom descanso. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Assim que nos acompanhou também a partir da sua casa ou do seu local de trabalho, tal como nós, muitos também estão a trabalhar ainda a esta hora. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Já sabe, nós voltamos na próxima semana para mais um Girassol Debate. E enquanto isso, vai seguindo a Girassol TV e também aqui a nossa rádio. A partir das 6 horas da manhã, o Bom Dia com a Energia vai seguir na Girassol FM 102.7 e a partir das 7 horas da manhã, a Girassol com a Iracema Arnaldo aqui na sua TV Girassol. Muito boa noite, bom descanso, até a próxima semana.